Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer à organização do evento, da Cefim, ao presidente, secretário Leocádio, ao Naline. E, aproveitando o embalo, pediram para eu acelerar, mas aproveitando o embalo, o objetivo da mesa agora é para a gente trazer, e eu já vou provocar um pouco a todos que estão aqui na mesa, para a gente debater, nesse contexto de reforma tributária, o que nós vamos fazer com a nossa dívida ativa. É um recurso importante, que sempre é colocado no debate, em voga para todos nós. É um desafio muito grande nas estruturas de gestão fazendária, mas, a partir da Lei Complementar 208 de 2024, ela trouxe um novo marco legal. O que a gente chama de popularmente de securitização, nós estamos falando de cessão onerosa dos direitos creditórios. Então, eu já vou passar a palavra para a Michele, para a gente iniciar o debate e a conversa sobre sobre esse aspecto da responsabilidade que nós temos com os nossos estoques de dívida ativa e como que a gente utiliza de forma responsável esse instrumento novo que apareceu para nós. Bom, gente, bom dia a todos. Esse tema da securitização, a Michele já fez uma introdução a respeito da importância dele, acho que todo mundo sabe da importância, tenho certeza de que todos que trabalham na Secretaria da Fazenda já se ocuparam em algum momento de pensar a respeito desse assunto, e ele voltou à agenda com muita força depois da aprovação da Lei Complementar 208. A gente sabe que os prefeitos e secretários estão sendo, eu falo isso com uma ressalva, mas estão sendo, de certa forma, até assediados, né, por pessoas que estão querendo realizar essas operações no âmbito dos municípios e dos estados, mas para saber se é uma operação que faz sentido para o nosso município, e pode ser que faça sentido para o nosso município, a gente precisa primeiro entender do que se trata essa operação, quais são os riscos, quais são os benefícios esperados e em que condições que ela pode ser útil para nós e em que condições que ela provavelmente não será útil para nós e não faz sentido a gente gastar energia e dinheiro com isso, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é resultado de duas publicações que eu tenho, que estão disponíveis na internet, que depois eu vou passar o link para vocês. Um é um livro que eu publiquei, que é resultado da minha tese de doutorado na USP, sobre operações estruturadas, entre elas securitizações, e o segundo é um artigo que resume, basicamente, os achados em relação às securitizações, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui, vocês conseguem encontrar lá depois. Bom, vamos começar pelo que são e o que não são as operações de crédito, as operações de securitização, tá? Porque existe muita confusão em relação a esse assunto, gente descrevendo a operação de securitização de uma maneira que não consiste no que ela de fato é, e é importante aclarar essa possível confusão nesse momento, tá? O que são operações de securitização? As operações de securitização são operações relativamente antigas já no setor financeiro, tá? Elas foram desenvolvidas principalmente ali a partir da década de 80 no setor financeiro e tem como objetivo, basicamente, transformar ativos que são pouco líquidos, que não têm uma grande liquidez, em valores mobiliários, para conferir liquidez e utilizar, muitas vezes, esses valores mobiliários para antecipar uma parte dos recebíveis daqueles ativos pouco líquidos, tá? Estruturalmente, essa seria a definição que eu daria para uma operação de securitização. Eu tenho, de um lado, recebíveis, decorrentes de um ativo que é pouco líquido, e eu quero dar liquidez e antecipar uma parte desse fluxo. Eu faço isso por meio da emissão de valores mobiliários que estarão lastreados no fluxo de recebíveis daquele ativo. Então, ao invés de eu vender o ativo, o que eu faço é emitir valores mobiliários cujo recebimento está lastreado nos recebíveis daquele ativo pouco líquido, tá? Isso é o que é uma operação de securitização, do ponto de vista financeiro. Por que eu faria? Quais são as vantagens de uma operação de securitização, né?
Bom, pontos positivos. Primeira coisa, eu confiro liquidez aos ativos, né? Então, de repente eu tenho um imóvel que tem lá receitas de aluguel, por exemplo. É difícil fazer uma alienação de um imóvel, né? Agora, vender valores mobiliários lastreados nessa receita de aluguel pode ser mais fácil, porque eu consigo dividir o valor total daqueles aluguéis em papéis de menor valor, aumentar a base de investidores que podem conseguir agora acessar aquele investimento. Os valores mobiliários têm um mercado secundário, então você consegue comprar e vender esses papéis com mais facilidade, sair desse investimento se for seu interesse. Então, a operação de securitização, ela confere liquidez para um ativo que não é líquido, e essa é uma das vantagens dela. Tá? Outra vantagem, redução do risco. Tá? Por que redução do risco? Porque quando eu faço uma operação de securitização, em geral, eu faço a transferência do risco de crédito para o adquirente daquele valor mobiliário. Como eu estou lastreando a emissão daquele valor mobiliário com o fluxo de recebíveis, eu, que sou o originador daquele crédito, eu deixo de ser responsável ou deixo de ter a totalidade do risco do recebimento ou não recebimento daquele ativo. Eu estou compartilhando esse risco com alguém que passou agora a receber uma parte daquele fluxo de recebíveis. E do ponto de vista do investidor, eu também tenho aqui uma possível redução de risco, porque, como normalmente, a gente vai mostrar isso daqui a pouco, você faz a emissão de diferentes categorias de valores mobiliários, você consegue, com isso, trabalhar diferentes perfis de riscos, de maneira que uma cota, por exemplo, sênior, tenha um risco menor do que uma cota mezanino ou uma cota subordinada, e com isso você consegue trabalhar melhor também o público-alvo de possíveis investidores desse negócio. Então, redução de risco. Terceiro, as operações de securitização, elas podem ser off-balance, ou seja, fora do balanço da entidade originadora. Isso não acontece nas operações de securitização de créditos públicos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Estou falando aqui de maneira geral sobre securitizações e depois eu vou dar os destaques do que se aplica e o que não se aplica nas operações de securitização de créditos públicos. Essa era uma das grandes vantagens para as instituições financeiras quando elas desenvolveram isso lá na década de 80. Tá? Por meio da operação de securitização, você tirava os créditos, muitas vezes créditos podres do seu balanço, colocava numa entidade de propósito específico, num veículo qualquer, e com isso você conseguia atender requisitos de capital da regulação prudencial aplicável aos bancos, índice de Basileia e etc., com maior facilidade, tá? Sem perder a chance de continuar investindo naqueles ativos. E quarto lugar, antecipação do fluxo, como eu falei, é também uma vantagem. Com a operação de securitização, você pode, sem vender o seu ativo, antecipar uma parte do recebimento esperado daquele ativo, justamente no momento em que você coloca no mercado os valores mobiliários lastreados naquele ativo. Tá? O que não são, falamos agora o que são e as vantagens, o que não são as operações de securitização. As operações de securitização não são operação de venda de carteira, simplesmente. Tá? Não é o que acontece numa operação de securitização, não haverá a venda da dívida ativa, assim como não acontece numa operação de securitização com bancos, a venda simplesmente do ativo. Tá? Pode acontecer, em alguns casos de securitizações financeiras, que você tenha uma cessão completa do crédito, mas isso não acontece por conta do que está expressamente apresentado na Lei Complementar 208, nas operações com créditos públicos, como a gente vai mostrar. Segundo, as operações de securitização não são operações de crédito. Tá? Por quê? Nas operações de crédito, o risco principal que o emprestador está tomando é o risco daquele que tomou a operação de crédito. Certo? Na operação de securitização, o risco de quem está comprando o valor mobiliário não é o risco daquele que fez a cessão do fluxo de recebíveis, mas é o risco do próprio recebível. Então é o risco do João, da Maria, do José não pagarem o imposto, né, que é quem está adquirindo aquele valor mobiliário
é o principal risco que a pessoa que adquiriu aquele valor imobiliário está correndo. Não é o risco do poder público não devolver o dinheiro. Então, essa é a principal distinção também das operações de crédito para as operações de securitização. Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, tem que ter cuidado aqui em relação a isso, tá? Porque tem várias cláusulas contratuais que você pode colocar numa operação de securitização que acabariam equiparando a operação de securitização à operação de crédito. Então, são cláusulas que são proibidas. Se a gente for fazer a securitização, a gente tem que lembrar de não incluí-las nos nossos contratos e tratar muito bem dessa questão. Senão, a gente vai tomar a alegação depois dos órgãos de controle de ter feito de forma disfarçada uma operação de crédito. Tá? E, finalmente, elas não são simplesmente antecipação de receitas. No caso das AROS, né, das antecipações de receitas orçamentárias, o que você está fazendo é antecipar o recebimento de uma receita cujo fato gerador ainda não aconteceu. É uma das exceções previstas lá na LRF, a vedação mais geral de antecipação de receitas. Né? No caso das securitizações, você não está fazendo isso. O que você está fazendo é antecipar financeiramente uma parte do recurso, mas em razão do fato de você ter feito uma cessão do fluxo. Né? Então, você está vendendo um ativo seu, não completamente, mas você está cedendo um ativo seu, e é por isso que você está antecipando aquele recurso financeiramente, mas não é uma antecipação de uma receita orçamentária cujo fato gerador ainda não aconteceu. Isso é ainda mais evidente quando a gente observa que a gente está falando principalmente de receita de dívida ativa, né? Então, portanto, de créditos já vencidos há muito tempo e, com frequência também, de receitas de parcelamentos tributários. Tá? Bom, então, a essência da operação, como é que ela funciona? Tá? Na prática aqui, operacionalmente, eu tenho basicamente 3 figuras. Eu tenho o originador, que é aquele que dá origem ao crédito, ao recebível. Né? Eu tenho, no meio, o que está escrito ali como SPV, que seria o Special Purpose Vehicle, né? Ou veículo de propósito específico, que podem ser vários, já já eu vou falar de alguns dos possíveis veículos de propósito específico. E você tem, em terceiro lugar, os investidores. Tá? Como é que a operação funciona? Basicamente, o originador, ele que é detentor daqueles títulos ou daqueles ativos que geram aquele recebível, ele faz uma cessão desse crédito ou uma cessão deste recebível para a sociedade de propósito específico ou para o fundo de direitos creditórios, qualquer que seja o veículo específico aqui. Este veículo especial faz a emissão de valores mobiliários, que uma parte desses valores mobiliários são subscritos pelos investidores. Os investidores, para a subscrição desses valores imobiliários, repassam dinheiro ao veículo específico e o veículo específico, com este dinheiro, paga o originador pela cessão original do crédito ou do recebível inicial. Tá bom? Eu estou falando do crédito ou do recebível porque eu estou tratando de securitizações em geral, não só de securitizações de créditos públicos. Tá? Do crédito público vai ser só do direito creditório. Tá? Bom, em termos mais gerais, pensando em tamanho de carteira, como é que você divide aquele tamanho de carteira nas diversas formas de captação diferentes? O que normalmente acontece nas operações de securitização? Tá? O que normalmente acontece é o seguinte: você tem aqui um valor nominal, vamos considerar aqui nesse gráfico que seria o valor presente de uma determinada carteira, levando em consideração a probabilidade de recuperação de cada tipo de crédito. Tá? E você vai, com base nesta carteira aqui que você está cedendo, você vai fazer a emissão de diferentes categorias de valores mobiliários. Tá? Por que diferentes categorias? Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas, basicamente, é a prioridade no recebimento. Tá? E essa prioridade no recebimento pode gerar outras distinções, como, por exemplo, um retorno esperado diferente, uma taxa de juros diferente na emissão daquele valor mobiliário, mas basicamente é isso. O que isso quer dizer? A sênior recebe primeiro, se sobrar dinheiro, a mezanino recebe dinheiro, se sobrar dinheiro,
a subordinada recebe dinheiro. Tá? Isso significa que, obviamente, que a sênior tem um perfil de risco menor do que a mezanino, que, por sua vez, tem um risco menor do que a subordinada. Normalmente, você faz isso para que você consiga reduzir o risco para o mercado e você ter, efetivamente, interessados em adquirir as cotas sêniores e as cotas mezaninos, e a subordinada acaba virando um buffer adicional, né? Então, é aquele que perde primeiro, então é isso que dá um conforto, ou gera uma redução do risco para que os investidores entrem neste negócio, tá bom? Quais são os possíveis veículos especiais que são utilizados nas operações de securitização? Em primeiro lugar, sociedades de propósito específico. Já já vou falar das vantagens e desvantagens de cada um, tá? Mas uma das opções é você constituir uma sociedade de propósito específico. No caso dos nossos municípios, seria autorizar por lei a criação de uma empresa estatal específica para servir de sociedade de propósito específico neste caso, tá bom? Essa sociedade de propósito específico vai, em decorrência disso, emitir ou notas comerciais ou debêntures, tá? Em segundo lugar, securitizadoras, né? Você pode fazer uma operação de securitização por meio de securitizadoras, companhias securitizadoras que já existam e que trabalham com isso, né? Que emitam CRIs, CRAS e etc. Você pode fazer a securitização por meio de uma securitizadora já existente. E, em terceiro lugar, você pode usar um FDIC, que é um fundo de investimentos em direito creditório, também para fazer esse tipo de operação. Tá? Nossa, agora não vai dar para enxergar mesmo. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um deles? Tá? Uma das coisas que os três oferecem e que é muito bom é a autonomia patrimonial, né? Então, é você segregar aqueles ativos que estão lastreando a emissão dos valores mobiliários em uma outra entidade que não seja o próprio originador. Então, isso daqui é fundamental e é uma das vantagens que os três mecanismos oferecem. A SPE, a Sociedade Securitizadora e o FDIC. Tá? Características da SPE. Né? É uma sociedade, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, senão eu vou parar aqui no meio do... Posso ficar um pouquinho mais? Um pouquinho? Quanto? Senão vai ficar sem sentido a apresentação. Então, acelera. Tá bom? Qual que é uma das características da SPE? Ela é uma empresa, né? E como uma empresa, ela é tributada como uma empresa. Tá? Isso significa que os recebimentos dessa empresa, em especial os resultados, eles vão ser tributados por imposto de renda, contribuição social sobre lucro e etc. Então, isso pode trazer uma ineficiência tributária para a SPE, muito embora normalmente você faça a modelagem da operação para que você tenha um resultado financeiro neutro e a tributação seja a menor possível. Tá? As securitizadoras, elas têm alguns benefícios tributários específicos, né? Então a situação dela é um pouco melhor do que a SPE, mas continua sendo uma empresa e é tributada como uma empresa. E os fundos de direito creditórios, eles têm a vantagem tributária de que as operações dentro do fundo não são tributadas, diferentemente das empresas. A tributação é toda sobre o cotista no momento da amortização das cotas. Bom, então vamos fazer FDIC sempre. Por que a gente não faz FDIC sempre? Né? Porque os FDICs, em contrapartida, têm ali uma restrição regulatória, porque a CVM apenas autoriza a aquisição de cotas de FDICs lastreados em créditos não padronizados, que ela é uma categoria que envolve inclusive os créditos públicos, né, por investidores profissionais. Não é nem um investidor qualificado, é investidor profissional. Significa o quê? São bancos, fundos de pensão. Então, restringe muito a participação dos investidores. É menor a chance de você conseguir investidores para o teu negócio se você fizer um FDIC versus as outras opções. É impossível? Não, não é impossível. Mas nas outras opções você tem um universo maior de pessoas que pode adquirir aqueles ativos imobiliários que estão sendo emitidos. Tá? Já vou me encaminhando aqui para o final, pessoal. Peculiaridades das operações no setor público. Aqui decorrem da Lei Complementar 208 em especial. Tá? Primeira coisa, a cessão tem que ser definitiva, sem corresponsabilidade.
O que isso significa? O poder público não pode se responsabilizar junto com o devedor do imposto pela liquidação daquele crédito. Se houver a corresponsabilidade, o que acontece? A gente vai para aquela situação da operação de crédito. Porque eu falei para vocês que a diferença é que, em um caso, existe o risco que o emprestador está tomando é o de quem está recebendo o dinheiro, e no outro caso, não. Né? Então, se tiver corresponsabilidade, os órgãos de controle vão considerar isso como uma operação de securitização e como uma operação de crédito, e a própria lei já veda expressamente a corresponsabilidade. Segundo ponto, autorização por lei específica. Então, vai precisar aprovar uma lei na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores. Terceiro, a cessão é dos direitos creditórios e não dos créditos. Tá? Essa é uma abstração criada já há décadas aí na área do direito comercial, de que você tem duas entidades diferentes. Você tem o crédito, que pode ser cedido, e você tem o direito creditório que decorre daquele crédito, que você pode ceder autonomamente também. Por que isso daqui é relevante? Né? Porque quando você cede o crédito, você cede junto os direitos e ações decorrentes daquele crédito, por exemplo, a possibilidade de fazer uma execução judicial e etc. Quando você cede apenas o direito creditório, o crédito em si continua com a pessoa que originou. O que significa que todos os direitos que decorrem da natureza daquele crédito, e no caso tributário isso é muito importante, porque o CTN prevê uma série de preferências e prerrogativas para o crédito tributário, você preserva isso. Né? Então você cede não o crédito, você cede o direito creditório, que é o direito ao recebimento decorrente daqueles créditos tributários. Tá? Parece abstrato porque é mesmo, mas é essa a razão dessa distinção. Você tem que manter todas as características do crédito, é uma decorrência dessa separação que eu falei. Outra coisa, manutenção da prerrogativa de cobrança pela Fazenda Pública. Isso daqui também está no texto expresso da lei. Manutenção da prerrogativa de cobrança pela Fazenda Pública. O que é prerrogativa de cobrança no meu entendimento? Tá? Se fosse simplesmente para a Fazenda Pública continuar cobrando ponto, o legislador teria colocado manutenção da cobrança pela Fazenda Pública. Ele não colocou. Ele colocou manutenção da prerrogativa de cobrança pela Fazenda Pública. O que é prerrogativa? É uma faculdade. Tá? Então, a Fazenda Pública ela pode usar da sua faculdade de cobrar. Isso você não pode remover dela. Mas significa que um terceiro não pode cobrar? Não é isso que está escrito. Você tem que preservar a prerrogativa de cobrança, não necessariamente a cobrança exclusiva pela Fazenda Pública. Tá? Pode ser que tenha alguém que discorde de mim em relação a isso, mas é a minha leitura desse dispositivo. Já estou encerrando, tá? Eu sei que vocês estão aflitos. Porque eles estão me cobrando aqui, daqui a pouco eles não me chamam mais para coordenar a mesa. Tem uma limitação de fazer essa operação nos 90 dias que antecedem o término do mandato, tá? É proibido. Isso daqui basicamente mostra aquele mesmo desenho da operação, mas com os créditos públicos, não tem grande diferença. Tá? A cessão não pode modificar a base de cálculo de vinculações, acho que a Michele vai falar um pouquinho mais disso, não pode afetar transferências constitucionais, é uma exceção ao princípio da não afetação de receitas, tá? E aquilo que você receber com a alienação dos valores mobiliários e depois pela cessão, você precisa aplicar necessariamente 50% para despesas previdenciárias e 50% para investimentos, registrando esse recebimento como receita de capital. Tá bom? Aqui tem alguns detalhes adicionais da legislação, mas nada que acrescente muito ao que eu já falei. E vou colocar aqui a referência, provavelmente não vai dar para vocês enxergarem o link ali, mas depois, se houver um compartilhamento das apresentações, vocês vão conseguir verificar. Esse é o livro que eu falei, que foi publicado em 2020, Teoria Jurídica do Crédito Público e Operações Estruturadas, de minha autoria. E esse outro aqui é um artigo que resume o capítulo relativo às securitizações desse livro maior aqui. Os dois estão disponíveis de graça na internet, é só entrar no link lá e baixar, mas quem quiser também comprar o físico, aí fica à vontade. Esse daqui tem versão física também, tá bom? Obrigado. Desculpe pelo atraso. Bom,
Já vou chamar a Michele, secretária, já vou pedir para os próximos palestrantes, como o Felipe trouxe muito embasamento, os conceitos da lei, os riscos, vantagens, desvantagens, ele explicou muito bem a questão conceitual, já vou pedir para os próximos palestrantes trazerem as informações complementares para a gente debater depois, né? Gente, aqui eu já apresentei, né? Já passei. Aqui é a introdução, né? O Luiz Arellano já passou ali, né? O que veio essa lei, a autorização da cessão onerosa, né? Onerosa de créditos tributários e não tributários, é outra situação também que tem que esclarecer. Não é só dívida ativa, né? Não é só ela transformada em dívida ativa e não é só tributário, certo? Então é isso também que tem que ser desmistificado, porque muitos falam de securitização da dívida, não é só a dívida ativa, né? A questão de não se trata de operações de crédito, o Arellano trouxe aqui por último, né, que são direitos creditórios, não se enquadram nas definições que tratam de incisos 3 e 4 do artigo 29 e do artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? E também não é, mas é uma receita de capital, não é uma remuneração da venda da folha, né, como algumas pessoas estavam tratando como similaridade, mas a venda da folha, a cessão dos direitos da folha, é uma receita patrimonial, receita corrente, e por um período determinado. Aqui é definitivo, como o Arellano trouxe muito bem, né? A questão que eu introduzi, ela altera essa lei, o Código Tributário Nacional, em 3 aspectos. Então, ela não se aplica, como eu falei, só para a securitização, né? Ela tem outros benefícios que a gente está aplicando em outras instâncias, inclusive nessa questão toda agora de CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, toda essa questão. Porque ela, primeiro, ela interrompe a prescrição com a adoção também do protesto extrajudicial. Ela alterou lá o artigo 174 e reconheceu que o protesto extrajudicial também interrompe a prescrição e não só o protesto judicial, lá no parágrafo único. Outro tópico, ela facilita, então, o acesso às informações por parte da administração pública tributária para requisitar quem tem informações que podem impactar. Então, sem prejuízo no artigo 197, poderá requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos, entidades públicos ou privados, que, inclusive, por obrigação legal, operem cadastros e registros. E daí aqui é a história dos cartórios, né? Que sempre tinha aquele emblemático e tudo mais. Ou seja, a lei veio alterar o CTN, independente só da securitização. E ela trata, então, também, complementarmente, do compartilhamento de dados entre órgãos e entidades públicas, né? E todo esse arcabouço da reforma também já está, não precisaria estar tratando no PLP 108, que ela já fez essa alteração do Código Tributário Nacional. Então, isso não tem a ver com a securitização e é um diferencial. Sobre a securitização em si, né? Entre os aspectos que o Arellano falou, está a questão da manutenção da natureza do crédito em cargos. Então, o que essa manutenção da natureza do crédito em cargos, ela já se... a questão da contabilização depois da própria receita, ela tem que ser reconhecida como receita de imposto, receita de taxa, receita de contribuição de melhoria, receita não tributária, de royalties, todo tipo de crédito que vai ser efetivamente negociado. Mas é necessária a lei própria. Então, o município tem, sim, tratadas de uma lei própria. A Lei Complementar 108, ela autoriza desde que tenha lei própria, certo? Isso está lá no forma de lei específica do ente e naquela forma. Ela não pode ser realizada, que o Arellano já trouxe no último trimestre. Permanecem as vinculações constitucionais e as repartições. Então, ICMS, a cota parte do ICMS não pode ser securitizada nessa situação, né? Não entra nem a do IPVA, por exemplo, no caso dos estados. Nosso caso dos municípios, se o crédito é de imposto, ele vai ser compartilhado depois, não compartilhado, mas vai ser base de vinculação dos saúde, educação e etc. Tá? A própria questão da própria vinculação, se for uma receita previdenciária, pode ser securitizada? A princípio, sim, só que ela mantém a sua vinculação previdenciária, certo? E pode ocorrer outras vinculações, claro, não se aplica a vedação da 167A, desde que aquilo que já não é
da parte que não é vinculada. Então, às vezes, esse cuidado da vinculação é que tem que ser... quais são essas vinculações? Artigo 198, ações e serviço público de saúde, a parte de manutenção e desenvolvimento de ensino, receitas previdenciárias e assistência de saúde dos servidores e as vinculações de constituições locais. Lá em Santa Catarina, por exemplo, o Estado tem uma vinculação lá com o ensino superior, certo? Então, também se mantém, porque é constitucional. Mas, só nesse caso do Estado. Eu estou trazendo aqui porque tem que preocupar muita gente isso, certo? Porque eu vou fazer uma antecipação e depois, ali na frente, quando efetivamente o crédito entrar, né, eu tenho que fazer esse fluxo de caixa. Mas isso se aplica a impostos. O caso de taxas não tem essa vinculação constitucional, certo? Ela tem vinculação muitas vezes legal, mas não é o que se aplica aqui. É a constitucional que está vedada, ok? Não se aplica a quarta parte. E a vinculação, existe então a vinculação da receita originária, que são das receitas que estão sendo securitizadas, e existe a vinculação da receita da securitização, que é que o Arellano falou, que ela tem que ser aplicada 50% em capital e 50% pelo menos a metade em previdência social, e como tida como receita de capital, o resto obrigatoriamente investimentos. Então, essa é a diferença. A receita originária tem a vinculação e a receita da securitização, da operação também tem. Necessário procedimento licitatório ou SPE. É isso que a tratativa da lei trata. Então, tem que ser procedimento licitatório ou fazer uma sociedade de propósito específico. Então, primeira coisa, o crédito permanece no município, ele pertence ao município, o que tem é uma questão de venda de fluxo e de operação efetiva de capital sobre a exploração desse fluxo. Os municípios de portes diferentes têm que estudar soluções diferentes, não tem uma solução prática para todo mundo. Estou falando de uma capital de 600 mil habitantes. Para mim, a SPE não se aplica. Uma construção numa capital de 600 mil habitantes, fazer um novo órgão, uma nova sociedade, não se a gente viu que não se aplica. Mas Salvador, por exemplo, está indo nesta linha de fazer uma sociedade de propósito específico, certo? SPE mais debêntures, né, que seriam as práticas, licitação e inexigibilidade com o FDIC, CRI ou CRA, inexigibilidade se for com bancos públicos, digamos assim, ou até mesmo a tokenização combinada aqui, né? E outra coisa, a tratativa com o seu Tribunal de Contas, né? Aqui em São Paulo já tem um avanço, porque existe uma companhia de recebíveis de securitização do Estado de São Paulo, certo? Isso não é, que pode daqui a pouco foi para o Estado e pode se capitalizar, já tem um meio caminho andado, pode se capitalizar para receber também municípios, né? No meu Estado, isso não é uma realidade, nunca teve, eu tenho que sentar sim, vou ter que sentar sim com o órgão de controle. Aqui só exemplos, né? Por isso que eu falei, não nasce da noite do dia, para o dia, né? Mas São Paulo fez, então, a sua primeira, em 2015, dívida ativa parcelada, a sua primeira operação de securitização, Estado de São Paulo, mas criou a companhia CPSEC S.A. em 2009. Então, ela foi criada, a CPSEC, lá em 2009, e sua operação se aconteceu em 2015 com dívida ativa parcelada. Belo Horizonte criou a PBH, daí sim, municipal, a capital, Belo Horizonte, PBH Ativos S.A. em 2010, e fez a sua securitização de tributos municipais em 2014. Minas Gerais criou a MGI Investimentos S.A., não consegui pegar o ano, porque teve várias mudanças aqui nessa companhia, certo? Em 2012 e 2013, fez a sua primeira securitização, fez a sua securitização de tributos e de royalties. E já Rio Grande do Sul, daí eu não sei, fez uma em 1996 e outra em 2017, misturou SPE e FDIC, certo? E créditos parcelados são essas as que a gente tem conhecimento de efetivo. Só que teve algumas situações de tribunais de contas que não tinha aquela segurança jurídica. Ok? Então, o FDIC, né, por exemplo, após a Lei Complementar 208, a natureza jurídica, a alienação diminutiva de ativos públicos, a base legal, a Lei Complementar 208, mas não só ela, tem que levar em consideração a resolução da CVM 17522, a resolução do Conselho Monetário Nacional 5.118/2024,
Os ativos, pode ser dívida ativa, as créditos tributários ou não tributários. Os instrumentos, pode ser FDIC com cotas seniores e subordinadas, esse exemplo FDIC. E a gestão e governança, tem que ser gestora especializada, que o Aureliano já trouxe, tem que ter comitê de risco e tem que ter auditoria independente da operadora. E a transparência, os relatórios mensais, verificação de rating, do risco, né? E o registro da CVM na Bolsa, certo? Então, são exemplos. Então, quais são os desafios para não me alongar? Estou cumprindo aqui, tentando tal, né? Então, a precificação disso. Então, a primeira coisa é que tem que ter um fluxo. Se você não conhecer o seu fluxo de recebíveis, você não tem como efetivamente tratar de um preço para o mercado. De como que vai emitir debêntures e tudo mais. Então, a primeira é conhecer o seu fluxo de recebíveis. Os nossos sistemas estão preparados para isso. A nossa integração com a Procuradoria está preparada para isso. Florianópolis é um passo atrás. Florianópolis, primeiro, está tratando agora de melhorar a sua cobrança, de efetivamente tratar sobre fluxo de recebíveis para depois ir para o estágio da securitização. De conhecer o seu fluxo de recebíveis. Outro tópico importante desse fluxo de recebíveis, né? Estão querendo muito IPTU, mas será que é o IPTU que interessa? Eu acho que tem um filão aqui muito importante, que talvez, numa menor proporção, certo? Numa bem menor proporção, que é a questão daqueles créditos que acima de tal valor não podem ser judicializados, ajuizados. Eu tenho uma fatia aqui que eu não tenho outra solução e vai prescrever se eu não agir. Pode ser uma fatia para iniciar. A questão de considerar a complexidade operacional, os custos de transação diferentes, cada modelo vai ter que tratar isso. Resistência política e social, é possível, certo? Principalmente política, né? Tem que ter maioria na Câmara para aprovar uma lei dessa, senão vai botar dinheiro para o caixa e tirar da gestão futura. E qual a melhor alternativa, o tamanho da carteira, o fluxo e como que eu vou tratar vinculações. Por isso que eu provoquei se tem outras pessoas de outras áreas, porque essa história das vinculações, quem vai cuidar é tesouro, contabilidade, orçamentação, certo? Então, as minhas contribuições e provocações seriam essas, certo? Alguns caminhos e algumas alternativas, e fico à disposição aqui na mesa para tal. Que bom que deu certo aqui o resgate do slide. Obrigada, Michele. Então, agradecer à secretária, que já trouxe aqui para nós também os desafios da contabilização, que isso Michele, é uma dúvida gigante. Eu anotei até algumas coisas aqui. Quais são os modelos possíveis? O que seria aplicável para um município, para o outro? O que a gente tem que observar? E, principalmente, né, a gente precisa fazer tudo isso olhando para os órgãos de controle. Então, já vou passar para o Carlos, que tem o desafio de trazer para nós outras abordagens em relação à aplicabilidade da lei. Bom dia. O bom de falar por último é que eu posso resumir um monte de coisa que o Luiz Aureliano e a Michele já falaram e não precisa voltar ao assunto. Então, basicamente, o que eu queria mostrar aqui é o desenho que a gente fez para fazer esse tipo de operação, que eu acho que responde boa parte das questões que foram abordadas. Então, partindo direto para o assunto, a gente tem proposto o seguinte: para evitar o... Não consigo chegar lá. Mas é o que eu quero. Tá lá. Para chegar nesse modelo de isenção tributária, de manter as imunidades, a melhor estrutura que a FIA pensa é a criação de um fundo especial. Nesse fundo especial, abrir duas contas bancárias, uma conta que a gente apelidou de conta de resultado, que é onde cai o recurso da venda dos ativos financeiros a mercado, seja eles quais forem. Em princípio, todos os entes públicos que tentaram a securitização a partir de um FDIC deram na trave, e a gente tem uma razão jurídico-legal para isso. A antiga ICVM 444 de 2006, replicada na resolução CVM 175 de 2022, ela exige que, para a emissão de cotas FDIC, tenha a cessão definitiva do crédito.
E a gente impacta aqui na questão tributária que veda a cessão do crédito, só permite a cessão definitiva do direito creditório. E essa filigrana jurídica faz com que a gente tenha esse problema. Nesse desenho, a conta de recuperação, em vez de ser uma conta da SPE, que pode ser tributada, ou uma conta de um FDIC, que pode ter tributação na sequência, e com essas mudanças da legislação federal, IOF e tal, pode tributar o FDIC, se essa conta de recuperação for uma subconta do Tesouro, e ela é uma escrow account, então ela vai ser uma conta bancária tripartite, que pertence ao município, que é administrada pela instituição financeira que venceu a licitação para tocar o processo de securitização dos direitos creditórios, e tem a garantia da instituição financeira, seja que detenha a conta do município, a folha, seja qualquer uma, que é responsável por garantir que o recurso depositado nessa conta seja utilizado única e exclusivamente para pagar debênture naquela sequência que o Luiz apresentou. Primeiro a sênior, depois a mezanino, depois a subordinada. Nesse desenho, a gente consegue manter todas as imunidades e garantias, mantendo todo o fluxo e a gestão do recurso numa contabilidade apartada, num fundo especial, com CNPJ, que a partir de 2008 os fundos especiais começaram a ter CNPJ para permitir o que o mercado chama de isolamento de risco de contraparte, que é o gestor público, e de fungibilidade, que existe no caso de uma SPE, uma empresa pública. Quem manda, quem coloca os gestores daquela empresa no cargo é o próprio cedente. E isso o mercado entende como um risco de fungibilidade. Funciona? Funciona. Só custa mais caro porque aumenta o risco. Então, a ideia do projeto aqui é a gente conseguir fazer de uma maneira que diminua o risco e o custo de captação. Essa SPE, companhia securitizadora, seja o que for, na sugestão que se dá é que ela seja privada. O município não precisa ter uma companhia, uma SPE, uma companhia securitizadora, simplesmente para comprar um direito creditório e emitir um ativo financeiro em 3 classes. Esse serviço pode ser feito por uma securitizadora privada de uma maneira muito mais expressa, e pode ser uma securitizadora dessas existentes, uma Vértice, uma Virgo, uma Gaia, seja lá o que for, pode ser uma SA de capital fechado constituída pela instituição financeira vencida da licitação ou contratada por ela, dependendo do que o investidor entende como um bom instrumento para comprar esse ativo que dá a ele a segurança e a garantia. Então, ela é uma prestadora de serviço e não necessariamente uma empresa proprietária nesse desenho. E aí a emissão dos ativos nas 3 classes. Eu vou pular algumas coisas aqui que já foram faladas, mas vou fazer aqui um desenho. Michele falou agora há pouco, muito bem, o seguinte: como é que a gente precifica uma emissão? Então, para falar um pouquinho disso, lá em 2012, 2013, eu tive pessoalmente a participação na criação de um rating com a Standard & Poor's, na estruturação de uma operação dessa no município de Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Nesse caso, o que a gente fez foi olhar o lançamento de cada ano. Então, o município tem lá um orçamento de 1 bi, lançou 1 bi, recebeu 800 milhões, inadimpliu 200. Lá em 2015, quanto desses 200 de 2015 tem hoje no estoque? Tem 150. Significa que 50 foram recebidos de 2016 a 2024. Quanto foi em janeiro de 16, quanto foi em fevereiro, quanto foi em março, quanto foi IPTU, quanto foi ISS, quanto é principal, quanto é correção. Ou seja, você abre o estoque por tributo, por ano de lançamento, e você abre os fluxos de recebimento por tributo e por ano de lançamento. E nisso, por exemplo, em janeiro de 16, você vai abrir quanto recebeu de IPTU de 2015, 14, 13, 12, volta 10 anos no tempo. Em fevereiro a mesma coisa. Quando você tem estabelecida essa tábua de recuperação de créditos, você tem uma realidade de cada carteira, que é diferente em cada município. O lançamento é diferente, o fluxo de recebimento é diferente, ele captura os picos de refis, ele captura nesse estudo todos os movimentos de lançamento, cancelamento, dação em pagamento, você busca essa informação toda. Com essa informação, vamos fazer aqui uma continha de padeiro. Se o município tem um fluxo médio de recebimento de 30 milhões ano,
e a gente olha 10 anos para frente, a gente pega 30 vezes 10 dá 300. Desses 300 milhões, quanto mais ou menos dá a emissão sênior? Dá 100. Por quê? O cenário base do município é, em 10 anos, olhando para o meu histórico, eu enxergo 300. A agência de rating vem dizendo, o cenário base estressado, eu vou tirar 30% disso aqui para te dar um rating grau de investimento, que é o que a gente quer para poder captar, primeiro, ter investidor e, segundo, captar barato num custo de oportunidade parecido ou menor que o custo de uma dívida. Inclusive as dívidas com aval garantia da União. Nessa corte inicial de cenário base, que o 300 virou 200, tirou mais ou menos um terço, como é que traz isso a valor presente pela taxa de juros? Então, digamos que o pagamento seja mensal durante 120 meses. Dá um prazo médio de 60. Se a taxa de juros for, digamos, 10% ao ano, você tem um prazo médio de 5 anos com juros de 10%, são 50% de juros. O teu 200 a valor presente vira 100. Por isso esse número. O desvio padrão desse padrão aqui, depois de analisar a carteira, é muito pequeno. Mas os outros 200 viram ativo de natureza mezanino para os primeiros 10 anos. Agora, a mezanino pode ser emitida por outro tempo. Nós colocamos aqui 30 anos, que se você pegar 30 vezes 30 milhões ano, são 900. Emitiu 100 de sênior, o saldo é mezanino, entre o fluxo estimado e a emissão sênior. O total da carteira, menos a sênior, menos a mezanino, é a subordinada. Esses ativos, a sênior tem cronograma de pagamento, a mezanino e a subordinada, a gente fala emissão bullet, uma emissão com prazo, com possibilidade de resgate antecipado. E nesse desenho, vem como obrigação da instituição financeira, que vai prestar o serviço para o município, trazer instrumentos, tecnologia, base de dados. Inclusive, esse é um detalhe importante, para fazer a avaliação da carteira, na hora de dizer, eu vou baixar, quais são as tranches, o que é o crédito que presta, o crédito que não presta, como é que eu faço um rating, como a PGFN fez, A, B, C, D, para dizer qual é o melhor e o pior. Nessa proposição, a gente faz isso depois de contratar a instituição financeira e povoar a base de dados. Porque isso melhora muito o ranking do devedor. A brincadeira que a gente faz é que no cadastro tributário, às vezes a pessoa está elegível para um programa social e lá no mercado ele é investidor qualificado. Quando você junta essas duas informações, a qualidade da tua carteira melhora. E nesse desenho, você consegue trazer para dentro todas as questões de melhoria institucional e de melhoria dessa base. E eu estou terminando. Aqui, como é que contabiliza, né, que foi falado? A lei fala no mínimo 50% para a Previdência, então pode ir 100? Pode, mas no mínimo 50%. A contabilização desse recurso da conta de resultado é uma receita nova, é uma receita de capital. A receita da recuperação da carteira continua sendo uma receita tributária e não impacta negativamente a formação do bolo fiscal. Ao contrário, naquilo que melhorar a receita agora na parte de formação do bolo, e se a gente pegar um estudo que o Estado do Rio Grande do Sul fez, lá com a Priscila, ela entende que para cada real a menos ou para cada real a mais nesse momento, você tem R$15 de reflexo negativo ou positivo no futuro. Aqui a gente está falando de um aumento de receita com o apoio da instituição financeira para fazer um bolo fiscal, um índice de participação no bolo fiscal maior e um resultado maior nos próximos anos. Já o ativo de natureza mezanino, fechando, ele pode ser utilizado para vários outros fins, ou simplesmente deixar no Tesouro como rota de retorno do excedente de cobrança de volta para o Caixa Único. Então, aqui, depois a gente pode detalhar individualmente cada ponto desses. E nesse material que vai ficar à disposição, tem as respostas para todas as questões que já Michele e Luiz colocaram. A questão da renúncia de receita, terceirização. Depois isso fica à disposição aqui para o município, para o pessoal disponibilizar para todo mundo. Obrigada, Carlos.
E já passando para o Edilson, para ele fazer um balanço de tudo aquilo que nós ouvimos dos palestrantes e fazer um brevíssimo, um brevíssimo debate aqui, para ninguém, por causa da questão do tempo, tá bom? Vamos lá, então. Bom, eu vim aqui, eu vi todas essas coisas aí e preciso levar lá para o meu prefeito. Cara, eu tô com um monte de trombada dentro da minha cabeça, não sei o que eu falo para o prefeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que afinal é essa situação toda essa parafernália que vira aí? Primeiro, é uma solução, né? É uma forma de eu ter uma receita que eu vou demorar para receber. Essa é a regra, tá? Segundo ponto, o que eu posso vender? Você pode vender um direito de crédito, né? Para ser crédito e se for tributário, não é só a ocorrência do fato gerador, é o lançamento. Eu sei quem deve, eu sei quanto deve, eu sei o que está na minha dívida ativa, o que está lá é constitucional. Então, existe todo um trabalho anterior para que a gente faça o trabalho de casa, para que a minha dívida ativa valha alguma coisa. O que não está na dívida ativa? Provavelmente ainda falta algum procedimento administrativo para construir esse crédito, ou está no processo administrativo que não se findou, ou está com alguma outra dívida. Então, assim, primeiro ponto, gente, vamos arrumar a casa, né? Segundo ponto, eu fiz um refis, e aí eu recebi 1 ou 2% da minha dívida ativa. Cara, qual é o risco que o investidor vai sofrer para comprar sua dívida ativa se você vendeu com desconto e conseguiu receber 1%, e o cara que vai comprar não pode dar desconto, né? E eu vou fazer toda essa parafernália que está aí, todas essas coisas, vou ter que mandar um ali para a Câmara, vou ter que convencer meu vereador, que não é fácil, a gente sabe disso. E, de outro lado, né, quando eu for escriturar isso, como é que eu vou escriturar? Porque é receita de capital. Mas, à medida que eu for recebendo lá, e eu vendi por 40%, 30%, 20% do valor de face, eu tenho que dar baixa da minha dívida ativa com 100%. A minha contabilidade está pronta para isso? Então, esses sim, os olhares técnicos, e aí, eu sei que eu fui provocativo, eu ia colocar outra, mais pimenta aqui, mas eu vou deixar porque eu não tenho tempo, né? Mas eu vou deixar a pergunta agora para os debatedores. Vale a pena mesmo? Isso é uma solução para os municípios de pequeno porte, na minha contabilidade tradicional, na minha tributação adicional? E outra, se eu fizer essa securitização, eu tenho capacidade de cobrar? Porque eu só melhoro o meu rating se eu tiver capacidade de cobrar, porque não é o banco que vai cobrar. Ou se eu botar o banco para cobrar, ou a SPE ou qualquer outra coisa, eu vou pagar, né? Então, tudo isso tem um custo. Como é que eu contabilizo isso? E como é que depois eu justifico para o Tribunal de Contas? Então, o aspecto prático, talvez, eu sei que o aspecto técnico é bem complicado, né? Mas o aspecto prático é bem difícil, né? De se fazer em cidades pequenas. Então, assim, por quê? Porque nós compramos programas, e esses programas vêm com essas coisas para a gente lançar, tem um campinho lá para a gente fazer. Pensem nos sistemas que vocês compram lá. A gente tem isso? Então, assim, isso hoje é viável. E depois, eu tenho até o final de 2026 para fazer minha média de arrecadação. A securitização vai me ajudar? Então, essas são as perguntas. A única coisa que eu vejo que é bom é as minhas soluções administrativas, por bem dito, Conselho Nacional de Justiça, elas estariam cumpridas, porque aí eu faria uma cobrança amigável. Então, eu vou passar agora com toda essa comentário dizendo assim, vale a pena para municípios de pequeno porte? Já passando, vou começar com o Carlos, que ele inicia as respostas, depois para a Michele e o Felipe encerra, tá bom? Bom, rapidamente falando, a gente pegou uma ideia de uma carteira cujo fluxo de recuperação é de 30 milhões ano. Dá para fazer abaixo disso? Sim, dá, mas tem que fazer um estudo. Porque o custo-benefício desse tipo de operação é que seja, no mínimo, igual ou inferior ao outro custo de dívida, por exemplo, do município. Então, principalmente para aqueles que têm Capag A e B. Nesse caso,
para um município, digamos, linha d'água, com fluxo de 30 milhões, a operação é altamente rentável e interessante. Se fosse 15 milhões de fluxo anual de recuperação dessa carteira que vai ser afetada, é possível? Sim, mas a gente já tem que começar a olhar com um pouquinho mais de critério e alguns custos de estruturação dessa operação precisam ser revistos para baixo, para que o custo dessa estrutura não impacte no que o mercado chama de all-in do custo da operação. Então, o desenho de trazer a instituição financeira com dois grandes núcleos de serviço, um que é estruturar e distribuir um ativo, e o outro de apoiar o município na cobrança e povoar a base de dados, administrar, ajudar na administração da carteira, num sentido bastante amplo, que o edital vai definir, que vai trazer recurso novo para compor, principalmente o que é ISS, né, para compor agora esse bolo fiscal com um benefício futuro. Para quem está olhando dessa forma, é importante correr, porque o tempo é curto. E nesse desenho, as instituições financeiras, sim, vão cobrar por um serviço de performance para ajudar a melhorar o perfil da carteira. Tem até um padrão de mercado já estabelecido aí, que é em torno de 20% daquilo que é agregar no fluxo que o município já tinha, ou seja, do dinheiro novo. E esse é o desenho bom. Onde é que o banco ganha? Quando ele põe dinheiro novo na mesa. Tem um dinheiro novo que é da venda dos ativos financeiros, tem um dinheiro novo da melhoria da cobrança. E fazer esse desenho com equilíbrio é que é importante. Então, só vou dizer o seguinte, se não fosse rentável, não tinha tanto banco batendo na nossa porta. E olha, eu estou negando algumas reuniões, porque tem a situação. Só que é claro, é como eu falei ali, né? Vai depender do porte, não só da receita, do fluxo de recebíveis, como o Carlos falou também. E essa análise vai ter que ser feita. Então, a primeira tarefa, que eu acho que, inclusive, um dos cursos, uma das palestras do FANT é organizar a cobrança, certo? Que o Fantinel vai, acho que, comentar depois. Sobre a contabilização, eu vou tranquilizá-los um pouco. A gente provocou, no âmbito da Abrasf, a gente levou na nossa última GO, o presidente Adriano estava lá, e levamos a Secretaria do Tesouro Nacional, a Subsecretaria de Contabilidade Pública, provocando-os para definir essa situação da Lei Complementar 208, e estava aberta até o último dia 4/7 a recepção de propostas pelos órgãos que fazem parte do CTConf, junto ao STN. A Abrasf, inclusive, apresentou, a área técnica, a Câmara Técnica Permanente da Abrasf apresentou uma sugestão de contabilização também para ser debatida no âmbito do CTConf, isso é assunto do CTConf. Então, a gente está se preocupando, provocou o tema, e isso agora vai ser definido no âmbito do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN, o que é muito positivo. Então, a gente tem que saber que tem as vinculações, mas eu acho que a gente já pode virar essa chave no sentido de participar das discussões, colocar os nossos contadores para discutir. No entanto, já está a Subsecretaria de Contabilidade Pública do Tesouro Nacional, já está com a missão e fez uma apresentação na nossa Assembleia da Abrasf, até com a participação do Adriano, não fechada, é claro, porque estava recebendo as propostas do âmbito do CTCom. Ok? Acho que é isso, e agradecer a oportunidade ao Sérgio Nalini e ao presidente Adriano pelo convite de mais uma vez trazer esse tema aqui das realidades diferentes. Passo para o Luiz, apenas para encerrar. Obrigado. Bom, só encerrando então, como é que a gente trata essa questão lá na Secretaria da Fazenda de São Paulo, né, sobre a vantajosidade ou não de uma operação de securitização? Igual a gente trata todos os assuntos. A gente nunca coloca a decisão da fonte de financiamento antes da decisão da realização do projeto, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é quais são os projetos que eu preciso financiar. São esses projetos aqui que eu quero, que eu entendo que a cidade precisa e que eu preciso correr atrás de dinheiro? Ok, uma vez que eu tenho definido quais são os objetivos de políticas públicas, eu vou atrás de avaliar quais são as fontes de financiamento mais adequadas para aquilo. E aí, naturalmente, eu tenho os impostos que normalmente a gente arrecada, taxas e etc. Eu tenho a possibilidade de securitizações, eu tenho a possibilidade de operações de crédito, né? Eu preciso levar isso em consideração. E aí o que a gente avalia é quanto cada uma dessas alternativas custa para mim, né? Quanto que custa o aumento dos impostos, se for necessário aumentar? Bom, tem um custo político, todo mundo sabe, além do custo para a sociedade.
Quanto custa uma operação de crédito? Essa é fácil, tem lá uma taxa de juros da oferta que você está recebendo dos bancos. Quanto custaria uma operação de securitização? É fácil calcular também, né? É a taxa de juros da emissão dos valores mobiliários, mais o custo administrativo, etc. Você calcula lá a sua taxa global. Sempre que a gente recebe alguém interessado em propor para a gente a operação de securitização, eu faço a seguinte pergunta: qual que é a taxa com a qual eu conseguiria captar recursos por meio de uma operação de securitização? Porque eu estou fazendo operações de crédito a uma taxa de CDI mais 1%, em média. Você consegue uma operação de securitização mais barata do que CDI mais 1%? Ah, não dá, porque o risco está alto. Eu estava falando, então, para mim não interessa. Eu prefiro fazer uma operação de crédito, porque eu posso. Mas tem alguns municípios que não podem, que não estão nessa situação. Então, esses, se tiverem projetos a serem financiados e não quiserem aumentar impostos, podem ver na securitização uma alternativa interessante. Teria outras considerações a fazer, mas sei que a gente está aqui com o tempo apertado, então encerro por aqui.